Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre Lei Rouanet, sem pingos nos is. Vamos debater um pouquinho esse assunto que está em voga na semana. Essa semana é a nossa pauta aqui no canal e uma pauta que a galera está discutindo muito aí pelas internets da vida é a CPI do sertanejo, né? Que é toda aquela situação na qual o sertanejo criticando Lei Rouanet aqui e acolá foram descobertos usufruindo de uma grana nada leve de várias prefeituras de cidades do interior. E você pode conferir aqui nossos últimos 2 vídeos sobre o assunto, em que a gente fala sobre isso. Hoje eu poderia mais uma vez estar aqui atualizando vocês das novidades sobre esse tema, visto que a cada dia tem saído umas coisas assim um pouco podres. Mas eu queria trazer aqui uma coisa bem importante também para o tema, que é falar sobre a Lei Rouanet, porque muita gente critica, muita gente acha legal, a maioria critica porque não conhece, e mesmo muitos artistas que trabalham com diversos tipos de artes há um tempo ainda não entendem muito bem qual é a da Rouanet. Eu mesmo que estou tentando trabalhar com ela, ainda estou tentando entender. Então, hoje a gente vai reagir ao vídeo do Meteoro, o que é a Lei Rouanet, e fazer uns comentários, né? Esse é o primeiro Cosmocultura Debate, primeiro quadro desse tipo aqui no canal. A gente já teve o Cosmocultura News, o Cosmocultura React. Estamos tentando manter toda segunda, quarta e sexta nossos vídeos e vamos a esse vídeo maneiro do Meteoro que eles citaram aí num dos seus últimos vídeos sobre a tal da CPI do sertanejo. Adoro o pessoal do Meteoro, é um prazer só fazendo um react deles aqui e vamos embora. E se a gente tentasse explicar o que é a tal da Lei Rouanet? Pode ser, mas é bom começar do básico, do bem básico. Importante. Eita! Isso é um Renault Isso é um Renoir. e isso é um Rouanet. É bom entender a diferença até para não errar o nome daquilo que você quer criticar. É impressionante como o Meteoro faz assuntos às vezes meio chatos parecerem legais, né? Toda uma musiquinha, toda uma ilustração visual, né? Muito bom. Esse, para ser exata, é o Sérgio Paulo Rouanet. Ele é um diplomata, um membro da Academia Brasileira de Letras Aí o homem aí, ó, o responsável. e no comecinho dos anos 90 ele era o secretário de Cultura do governo Collor. Com o Rouanet, o governo brasileiro Xiii. percebeu que certas coisas precisam existir, ainda que não deem lucro. Literatura preservando a história do país precisa existir, ainda que não encha o bolso de ninguém. Restaurar patrimônio arquitetônico histórico também é necessário, ainda que não deixe ninguém rico. E os exemplos são vários. Exatamente. Muitas coisas os liberais não entendem. Uma delas é que tem coisas que valem mais do que o mercado pode oferecer pra gente. A arte, a cultura do nosso país, nosso patrimônio material e imaterial, se deixasse da mão só das empresas para elas gerarem lucro e elas cuidarem desse patrimônio, gente, a gente tem inúmeros exemplos de como as empresas destroem esses patrimônios pelo lucro. É uma coisa básica que devia ser compreendida, mas as pessoas não entendem que o Estado tem sim que incentivar a cultura porque o meio privado não vai dar conta, meus amiguinhos. Isso tem que ser compreendido porque a realidade já nos prova. Beleza? Rouanet concebeu a Lei 8.313 como um mecanismo que garantisse a existência dessas coisas que frequentemente não criam mercados dignos desse nome em torno de si mesmas. O senhor acha que projeto na cultura tem que dar lucro? O que existe é uma diversidade, a área cultural é extremamente heterogênea, existe uma variedade muito grande de situações, existem alguns empreendimentos culturais que podem ser medidos segundo parâmetros de mercado e outros que simplesmente não são. Gente, exatamente. Cara, você vê que é um cara do governo do Collor, tá? É o cara do governo do Collor que tá falando isso. Pra você ver que com o tempo os liberais vão ficando com as garrinhas cada vez mais afiadas e falando coisas cada vez mais absurdas. Esse cara aí, o tal do Rouanet, né? O senhor Rouanet, ele devia ser um liberal das ideias também. Mas ele, olha como é que ele fala uma coisa lógica, que era pra ser vista como algo lógico, né? Muita coisa nesse país
que era para ser visto como algo lógico de receber importância, desenvolvimento e investimento estatal, inclusive, é considerado como coisas não importantes hoje em dia pelos liberais, mas aí, ó, os liberais de ontem falando coisas mínimas, básicas, né, sobre o que tem que ser falado, né. Então, uma política cultural sóbria e pragmática é que dá um tratamento diferente a coisas diferentes. A Lei 8.313 Exato. foi sancionada em dezembro de 1991, apenas 4 meses depois dessa entrevista que foi concedida ao programa Roda Viva. A lei acabou carregando em si o nome de Rouanet, que ao longo dos anos seria grafado erroneamente pelos seus críticos, igualmente incapazes de entender como a lei funciona e também suas origens. A primeira ideia E outra, né, esses críticos, a gente pode achar que são críticos só na direita, só os sertanejos. Cara, muita gente de esquerda também ainda não entende e critica como se fosse uma coisa que não retornasse para artistas pequenos. E sim, ela retorna. A gente tem que bater nessa tecla. Se você aí que tá vendo esse vídeo, você é de esquerda, você defende a transformação do país de forma que as pessoas que menos tiveram chances, oportunidades e riqueza e etc. É uma lei que, tipo, chega nessas pessoas, sabe? Com menos oportunidade. Se você é de esquerda e quer que essas pessoas excluídas, marginalizadas, etc., elas tenham mais chance de serem pessoas com uma vida digna, ao mínimo de uma transformação social, política, você tem que ser a favor da Rouanet. É claro que dá pra criticar, né? Provavelmente o Meteoro vai falar de pontos que realmente são delicados. A primeira ideia equivocada a respeito da Lei Rouanet é a ideia de que ela tira o dinheiro dos cofres públicos e joga esse dinheiro na mão dos artistas. Isso não é verdade. O que a lei prevê é que empresas e pessoas físicas descontem do imposto de renda valores que elas repassam para iniciativas culturais. Então, ao invés de pagar a totalidade do imposto, você oferece uma parte dessa grana a um projeto cultural no qual você confia. Exato, esse é o ponto. A pessoa tem que bancar o dinheiro dela e depois ela bate no imposto de renda. Ah, mas não é dinheiro do Estado, não é dinheiro que ia chegar para o Estado, não sei o que, gente. Todas as áreas da economia praticamente recebem esse tipo de incentivo. Isso não é uma coisa só da cultura. Ué, se é só para o mercado bancar tudo, por que que a agropecuária, por que que, sei lá, sabe, o audiovisual? O audiovisual já tá quase dentro da Rouanet, mas sim, todo tipo de empresa em um monte de setores recebe incentivos fiscais, que é essa dinâmica. Entende? De você abater uma coisa que uma empresa poderia pagar de imposto com uma outro tipo de ação que também dá retorno mais direto para a sociedade. É inclusive uma forma de desburocratizar, porque as empresas já vão investem direto ali, já meio que já faz a parte de, né, do investimento cultural que o Estado ia ter que administrar, então tem um componente de facilitar certos processos, né? E não é só a cultura que tem esse mecanismo, esse é o ponto. E existe um limite para isso. Empresas podem abater até 4% do imposto devido. Aí a pessoa pode falar, ah, mas a empresa vai pegar o dinheiro que ela vai dar pro governo. Ai, meu Deus, é por isso que o governo não tem caixa. Cara, 4% do imposto. Isso pode ser muito no caso de uma empresa grande, o que é bom também, mas às vezes não. Pô, 4%, pelo amor de Deus. Podem abater até 6%. Nunca mais do que isso. Para deixar ainda mais claro, se a sua empresa precisa pagar 1 milhão de imposto de renda, você pode abater 40 mil desse valor incentivando um projeto cultural. E se você, pessoa física, tem que pagar 10 mil reais de imposto, então você pode usar até 600 reais para essa mesma finalidade, incentivar um projeto cultural da sua escolha. Já os projetos que podem receber os recursos, Recursos que, de novo, são privados. esses projetos são selecionados pelo governo federal através do Ministério da Cultura. Tá, mas assim, são privados até certo ponto, né? Tipo, eles vêm do meio privado e tal, mas tem quase uma parceria público-privado, sem o peso que essa expressão carrega em outros contextos, né? Tem não é 100% privado, né? Mas assim, quem sou eu pra corrigir o Álvaro, né? Desculpa, Álvaro, se você estiver vendo esse vídeo. Receber os recursos, Recursos que, de novo, Outra coisa, os projetos têm que ser aprovados mediante muitas exigências. Não é uma coisa simples.
Você ter o seu projeto aprovado é bem complexo. Eu já falei isso, inclusive, em outros vídeos aqui. Para essa mesma finalidade, incentivar um projeto cultural da sua escolha. Já os projetos que podem receber os recursos, Recursos que, de novo, são privados. esses projetos são selecionados pelo governo federal através do Ministério da Cultura, que hoje foi absorvido pelo Ministério da Cidadania. O governo federal tem vários critérios para definir que projetos podem e que projetos não podem captar recursos pela Lei Rouanet. O Critérios. primeiro item da avaliação é a capacidade técnica. Aqui avalia-se se os artistas têm condições de entregar o projeto que eles estão se propondo a fazer. O segundo item é a suficiência das informações. É quando se avalia se o projeto em questão foi descrito de maneira adequada. O terceiro item é a pertinência do projeto. É nesse momento que se determina se o projeto é relevante ou não dentro do contexto cultural brasileiro. No quarto item, são avaliadas as estratégias de ação. Aqui, o poder público avalia se há um planejamento adequado para a realização do projeto. O quinto item avalia a acessibilidade do projeto. Se ele é destinado a pessoas com deficiência, se amplos públicos terão acesso a ele, etc. Olha só, hein? E o último Tá item vendo? a ser analisado é a compatibilidade dos custos. Importante. Aqui, quem capta os recursos precisa apresentar uma planilha detalhada dos gastos. Mas é importante dizer, quem tem um projeto aprovado em todos esses critérios não tem garantia nenhuma de receber o dinheiro para realizar seus planos. Esse é o ponto. Você tem que cumprir todos esses critérios, mandar o seu projeto e não tem dinheiro nenhum garantido, tá? Enquanto isso, sertanejos utilizam-se de seu já sucesso garantido, né? De seu sucesso já conquistado, de sua visibilidade na mídia, se utilizam de todos os seus privilégios para ter mais privilégios. Eles não têm que fazer nada disso para receber dinheiro de prefeitura, enquanto a gente, tem que fazer tudo isso, procurar empresa para ver se consegue recurso para bater de Lei Rouanet, toda uma complexidade, aí depois tem que fazer relatório, não sei o quê. E agora o atual governo botou limite, quanto artista pode receber, sendo que os sertanejos estão fazendo coisas sem limites, para dizer o mínimo, né? Depois da aprovação, é necessário bater de porta em porta em busca de patrocínio. E muitas vezes dá errado. Em 2015, o Ministério da Cultura analisou 8.782 projetos. Ó, Desses, 6.194 foram aprovados, mas só 3.146 conseguiram captar recursos. Ou seja, metade dos projetos aprovados não conseguiu captar nenhum dinheiro. e aí você pensa, que uns 3 mil aqui que não conseguiram captar recurso, né? 3 mil para 6 mil. É tudo vagabundo, né? Pra essa galera, né? Esses 3 mil projetos aqui, que com certeza reúnem um monte de gente, um monte de ideias boas e aprovados, tá? Para ser aprovado, ele tem que ser minimamente bom, tem que estar minimamente coerente com todos aqueles critérios que eles falaram. Esses 3 mil projetos que não captaram recurso do vagabundo e os que captaram também, é isso que essa galera fala? Eles já tiveram que parar para fazer algum tipo de projeto? Ou esses artistas e toda a sua trupe, será que são privilegiados por certos setores que têm muito poder, não só financeiro, mas político? Será? Acho que tá deixando de ser uma questão de será, né? Já dá para dizer que é, né? Já dá para dizer que é, né? Aqui entre a gente, né? Vendo dessa forma, fica claro que a Lei Rouanet é muito menos uma mamata e muito mais uma permissão do governo para sair por aí tentando captar dinheiro para fazer um livro, uma peça de teatro, etc. Isso não significa que a Lei Rouanet não tenha problemas. Ela Isso. tem. Tem, pô. Infelizmente, a Lei Rouanet é criticada pelas razões erradas. E o principal problema da E criticada pela esquerda também, pelas razões erradas. Lei Rouanet é que ela dá total liberdade para as empresas decidirem que projetos querem e que projetos não querem apoiar. Exato, o problema não tá no fato do dinheiro ser um dinheiro sujo, ser um dinheiro exagerado. Vocês viram que é só uma pequena porcentagem do imposto, do ICMS, sabe? O problema não é que os artistas ganham ele fácil, vocês viram que não é fácil ganhar. O problema é que as empresas acabam nesse processo tendo muito poder de decisão sobre para onde vai esses recursos, para quem vai esses recursos. Esse é o ponto. Assim,
A cultura que o Brasil produz fica restrita à cultura que as grandes corporações querem que o Brasil produza. Se um espetáculo recebe dinheiro pela Lei Rouanet, é porque uma empresa quis que fosse assim. E se você não gosta do espetáculo, talvez sua bronca não seja com o governo, mas com a iniciativa privada. Exato, né? Que o povo quer criticar o artista, quer criticar o governo, quer criticar a política cultural da Lei Rouanet e não critica as empresas. A crítica tinha que ser: empresas passem a repassar dinheiro para artistas pequenos, para iniciativas que tenham uma consciência social. Não, a culpa é do artista, a culpa é do governo, a culpa é da lei, a culpa nunca é das empresas. Tadinhos, né? Dos empresários. Nossa. A gente sabe que isso pode parecer bobagem, mas bota fé, tem um efeito muito sério nisso. Os espetáculos culturais acabam sendo concentrados por grandes artistas nos grandes centros urbanos, que ganham a atenção e o interesse comercial dessas grandes empresas. Em 2015, 79% dos recursos captados pela Lei Rouanet foram para projetos realizados na região sudeste do Brasil. Outro problema, a centralização dos recursos em poucos lugares, né? Não só para poucos artistas, como imagino que há muitos anos deve ter rolado isso, mas para poucos lugares, inclusive do Sudeste. Por que não está mais distribuído, né? Isso é bem importante. Um outro ponto que eu não sei se eles vão comentar é: vocês viram que é muito difícil fazer um projeto, tem muitos critérios, mas até que ponto os artistas em geral no Brasil têm capacidade intelectual, têm equipamento técnico, têm formação, têm leitura para fazê-los? Até que ponto os artistas têm pessoas capacitadas para ajudá-los? Porque o artista também não é obrigado a ter todo esse conhecimento técnico. Esse é um ponto. O desenvolvimento cultural brasileiro é subdesenvolvido. E aí, mesmo a política que tem um valor que não é perfeita, às vezes não pode ser usufruído pelo simples fato do subdesenvolvimento do Brasil em outras áreas. Analfabetismo, subdesenvolvimento cultural na formação de profissionais de cultura de diversas áreas, captador de recurso, escrita dos projetos, diversos tipos de profissionais que atuam nessa área aqui da economia criativa da cultura. Principalmente no Rio e em São Paulo. Apesar de todos os seus problemas, a Lei Rouanet continua sendo um marco dentro da história da produção cultural brasileira. Antes dela, não havia nada. No ano em que conseguiu que a lei fosse aprovada e sancionada, Rouanet encarou muitos debates. Diante de todos eles, tentou manter uma postura equilibrada. A cultura não deve pertencer ao Estado, mas, ao mesmo tempo, o Estado precisa gerar condições para que ela exista. É apenas lançar a ideia de uma diferença em dois modelos extremos, que talvez tenha uma realidade apenas conceitual, né? De um lado, um modelo de uma relação cultura-Estado, em que a cultura é inteiramente absorvida pelo Estado, a cultura funciona para a glória do príncipe, como era no tempo dos Estados absolutistas no século XVIII e nos totalitarismos modernos, na União Soviética e na Rússia e na Alemanha nazista. E no outro extremo, um Estado absolutamente laissez-faire no campo cultural, que acha que não tem que intervir nem para o bem, nem para o mal, nem para coibir, nem para estimular a cultura. E a nossa visão é uma visão que se situa entre esses extremos, e a nossa posição é uma posição de nem ser um Estado intervencionista em matéria de cultura, nem um Estado omisso. Você vê que até um cara como ele, do governo Collor, entendia que o Estado tem que fazer alguma parada, ele tem que intervir de alguma forma nesse ponto, porque se ele não fizer nada, não é que ele está sendo super dentro de uma estratégia liberal, super bem pensada, que vai ter resultado. Não, cara, até ele entende que se o Estado não fizer nada, muita coisa morre, muita coisa importante morre do nosso patrimônio material. O Estado tem que fazer alguma coisa. Se ele não fizer nada, ele está sendo omisso. Até o cara desse entende, pô. O cara liberal, de um governo liberal que é extremista em vários pontos, ele entende que é muito extremista não fazer nada, sabe? Esse é o ponto. É uma hipocrisia falar que a lei é desnecessária, que qualquer intervenção estatal na cultura é desnecessária. Pelo amor de Deus, só fala isso quem não entende nada de cultura. Ou artistas que estão iludidos de que
quem recebe investimento em cultura são só alguns poucos, da panelinha, como todo mundo fala, e não percebe que, na verdade, é um dinheiro que chega em todo mundo. Se você é um artista pequeno, que às vezes toca no festival, ou toca com algum artista maior, que às vezes chega ali e pinga um dinheiro para você, às vezes aquele dinheiro veio de investimento da cultura, do Estado, de diversas formas. Pode ser de Rouanet, pode ser de outro tipo. Mas a direita, os liberais criticando as políticas de cultura, de investimento, eu até entendo. Agora, as pessoas de esquerda, artistas engajados com uma luta, com uma consciência social, não compreenderem que isso chega neles, que isso chega no povo, não compreenderem que ao atacar a Rouanet, ao atacar essa panelinha metafórica que não existe, não entendem que estão atacando a si mesmo, o famoso tiro no pé, né? Sérgio Paulo Rouanet quis para a cultura brasileira um mecanismo de incentivo situado entre dois extremos. Não foi a Lei Rouanet que pendeu para um desses extremos, foram seus críticos. E existe todo o interesse político em espalhar desinformação sobre a Lei Rouanet. Num Brasil cada vez mais obscurantista, é normal que não se queira incentivar a cultura. Exato, tem uma coisa ideológica, né, hoje em dia, nessa suposta defesa de que o Estado não deveria investir em cultura, né? Na verdade, o Estado está querendo investir só em certos tipos de cultura, né? Vamos botar a coisa de uma forma, né, para além dessa narrativa deles de que não tem que investir, não tem que intervir, tem que fazer nada. Acredito muito. A pauta dessa semana, dessa mamata sertaneja, só demonstra que até esses extremistas liberais de direita querem sim investimento na cultura. Eles não são contra o investimento estatal em cultura.